4, versículo 28. Todas estas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. E ao fim de 12 meses, quando passava no palácio real de Babilônia, falou o rei, dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ainda estava a palavra na boca do rei quando caiu uma voz do céu. É assim que diz a minha Bíblia. E a voz dizia assim: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou a ti o reino, e será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passasse aos 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Glória a Jesus. Querido Deus e amado Pai, no nome de Jesus, nós estamos na sua presença. Sabemos que a sua presença é real e verdadeira na terra. E no nome de Jesus, nos ajuda neste momento. Ajuda a tua igreja, o pastor desta igreja, a sua família. Meu Deus, quebrando os laços, os embaraços, dando posse de vitória, meu Deus, a teu povo, no nome de Jesus. Nos ajuda com a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Sente, irmãos. Glória a Jesus. O juízo de Deus. Quero trazer como título essa palavra aqui desta noite. E eu trago aqui à memória as lutas que todos nós temos enfrentado na vida, né, irmãos? Eu tenho passado alguns perrengues fortes, mas de posse de vitória no nome de Jesus. O mesmo Deus do passado é o Deus do presente. É o mesmo Deus. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia relata que no dia 25 de setembro, os historiadores que foram mais profundos, 25 de setembro de 605 antes de Cristo, após a morte de seu pai Nabopolassar, o nome do homem, aí assume Nabucodonosor, o filho, é coroado rei do Império Neobabilônico. Um pouco antes da sua coroação, ele havia vencido os egípcios e expulsou os do Oriente Médio. Ele se achou o tal dominador da terra, crescendo a cada dia o seu reino, invadindo propriedades e tomando posses de terra para si.
Aí a Bíblia relata que por 43 anos, até o ano 562 a.C., ele reinou. 43 anos. Logo que assumiu, ele sitiou Israel e dominou e tomou posse de Israel. Povo de Deus aí. Mas, irmão, você pode me perguntar: o povo de Deus? Sim, o povo de Deus. Tem uma causa? Tem uma causa. O povo de Deus deixou de obedecer a Deus para obedecer a ídolos. Eles cuidaram de não fazer mais a vontade de Deus e fazer a sua própria vontade, desagradando o Criador. Aí a Bíblia relata que quando ele toma posse, ele tem essa ideia, né? Que vem do alto para a vida de Nabucodonosor. Se agora vai tomar posse de Israel. E ele trouxe alguns cativos de lá, irmãos. Que ele colocou nomes, né? Babilônicos. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Todos conhecem, né? Um deles, que tem o nome deste livro, chama-se Daniel. Oh, meu Deus, que maravilha! Mesmo cativo de Babilônia, eu posso dizer que era blindado por Deus. Os obedientes, os que se volta para Deus, ele é protegido de uma forma maravilhosa, sabia? Os protegidos de Deus, ele passa pela luta, mas ele tem certeza da vitória. Aleluia! Eu vejo aqui Sadraque, Mesaque e Abidnego cativo de Babilônia. Louvado seja Deus. Aí é levado cativo os homens de Israel, os utensílios da casa de Deus, para a Babilônia, tudo por permissão de Deus. Que tristeza, né, irmãos? Tudo aquilo que Deus ele planejou, que ele conservou, que ele cuidou, que ele zelou, agora está na mão de Babilônia, tomando posse daquilo que não é deles. Mas tudo está no controle de Deus. Tudo Deus tem um porquê da vida. E a gente às vezes se pega se perguntando: por que isso, né? Por que acontece isso comigo? Por que acontece? Me parece que é só comigo que isso acontece. E não é conosco só, é com muita gente. E eu tenho observado que as palavras ultimamente que saem a meu encontro é a palavra de organização, conserto, provisão de Deus na vida da gente, né? Meu Deus, isso sabe o que é, irmãos? Eu vejo o cuidado de Deus de uma forma maravilhosa, cuidado de Deus de uma forma zelosa conosco. Porque se não houvesse Deus dizendo assim: ei, vamos se alinhar, vamos consertar, a gente andava de qualquer jeito, a gente andava do nosso jeito, que muitas das vezes parece ser o jeito certo, mas nunca é, né? A gente planeja de uma forma e sai de outra. A gente tenta fazer de uma forma e sai de outra. E nunca é do jeito que a gente quer ou precisa. Porque mais tarde nós vamos tropeçar. E Deus é quem dá
aleluia, a direção. Deus é quem dá o controle para que a gente ande num caminho reto, com pastos verdejantes, porque Ele sabe que lá na frente nós vamos ter sucesso. A Bíblia relata que Nabucodonosor, ele toma posse de Israel, assim como de muitas terras. E aí ele está lá no seu palácio, tranquilo, observando tudo. A gente vê que toda a majestade do rei Nabucodonosor era favorável, né? Ele andava coroado, né? Com sua coroa de brilhante, suas vestes de linho fino, um homem sob autoridade tremenda. E a Bíblia relata que chega um certo dia, ele acha de falar e não está. A grande Babilônia foi eu que fiz. Ele dizendo: eu que edifiquei a casa real com a força de meu braço, de meu poder. Ou seja, Nabucodonosor, ele queria se comparar a Deus no poder aqui na terra. Ele queria se comparar ao nosso Deus Todo-Poderoso. Ele foi o grande arquiteto trazido pelo Espírito Santo para construir aquela grande cidade, irmãos. Fez um jardim proposto, onde todo mundo observava de uma forma que se maravilhava e via a grandeza de Babilônia, que olhava assim e dizia: eita, que grande império, né? Que grande império. E a Bíblia diz que ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu a ti dizendo: ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. Aí a pessoa fica sem chão, né? Porque nunca ouviu uma voz desse tipo. E de repente uma voz do céu vem e diz: ei, a partir de hoje você não é mais daqui. A partir de hoje você não vai fazer mais parte desse reinado, porque quem comanda esse reinado sou eu. Eu coloquei você aqui e você se engrandeceu demais. E eu não sei o que acontece com a mente de algumas pessoas, que ele está no patamar em cima ou no meio, e ele se acha, né, o tal, o poderoso, o forte, o que faz, o que acontece. E não é assim, irmãos. Se um dia eu for chefe, líder, eu tenho que continuar o mesmo. Procurar organizar da melhor forma a vida dos subordinados. Mas o rei de Babilônia não fez assim. Ele fez diferente. Ele disse: Babilônia foi eu que fiz com a força do meu braço. Ou seja, ferro e fogo, eu consegui fazer isso tudo. Aí Deus ouviu do céu. Como todas as coisas Deus observa. Tudo Deus vê. O que a gente faz e deixa de fazer. A Bíblia relata que quando ele parou de falar, o ultimato de Deus chegou na vida dele. Foi tirado dentre os homens de Babilônia.
A partir de hoje você não vai fazer parte do reinado. Você vai pastar com, a minha Bíblia diz, os animais do campo. É mais modéstia, né? Mas tem Bíblia por aí que está dizendo as bestas do campo. Outras dizem as feras do campo. Para você reconhecer que eu sou Deus. Sou eu que tenho o controle na mão, Nabucodonosor. Fora de mim não há, a não ser eu. Deus dizendo: você vai pastar por um tempo determinado. É levado para o pasto. As unhas crescem. Cria pelo ou penas como águia. Ele começa a pastar nas gramas como os animais. Um ser humano que se transformou, que brincou com Deus, que achou que era. Eu trago menção aqui, irmãos, que nesta noite o que Deus quer falar conosco é: continuo sendo Deus, tenho zelo do meu povo, eu tenho cuidado com vocês, meu Deus. E muitas das vezes a gente vacila tanto, irmãos. Entendeu? A gente vacila tanto, achando que é e não é, meu Deus. A gente se perde tanto. Aí a gente vê um coração humilde no meio de Babilônia, e os eunucos acham graça na vida deles. Alguns homens, contados a dedo, separados por Deus, eles disseram: eu decido a servir a Deus. Aí o eunuco disse para um deles, disse: Daniel, eu estou preocupado. Minha preocupação é tremenda, porque vocês tomaram a decisão de não comer a iguaria do rei, e eu estou muito preocupado. A minha cabeça está à forca. Sabe, se vocês não der o resultado que o rei espera, eu vou morrer. Aí ele disse: fique tranquilo, todo o controle está na mão de Deus. Sabia que quem confia em Deus é diferente? Porque você, eu e você, depositou em Deus uma fé, uma confiança. E quem deposita em Deus uma fé e uma confiança tem pé no chão para dizer: Deus vai agir, Deus vai fazer. Aí ele disse assim: nos dá legumes, nos dá verduras, né? E depois, com um período, você faça sua somatória aí nos cálculos, para ver quem é diferente aqui. Mas da iguaria do rei eu não quero comer. Eu não quero fazer parte de Babilônia dessa forma. Ninguém vai fazer descer de goela abaixo. Eu tenho um particular diferente com Deus, e Ele há de resolver por nós. Daniel dizendo, e já respondendo pelos outros. Aí ele se tranquilizou, e no tempo determinado eles
fazem a diferença. E eles estavam mais gordos de quem comeu a iguaria do rei. É incrível quem serve a Deus. Quem serve a Deus é incrível. É diferente. Eu quero dizer para os irmãos que o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real, irmãos. Se vocês nunca viram, louvado seja Deus. Mas parece que a todo instante a gente está passando por situações adversas. E muitas das vezes eu não sei ainda o que Deus quer, né? Né, André? André bem sabe disso. Foi uma luta tremenda ontem, irmãos. Aí eu pensei no irmão fulano, no irmão ciclano, no irmão beltrano. Eu pensei no pastor. Aí algo dentro de mim disse assim: ei, eu estou contigo. Fique tranquilo que a vitória vai chegar. Entendeu? Às vezes a gente quer se desesperar na hora da luta, dos perrengues da vida. Mas o Espírito de Deus está conosco. Não nos vai deixar na mão. Aí fizemos ali um convite, a pessoa foi lá, nos serviu. Mas como Deus ele é fiel, quando a pessoa bateu na porta, Deus já tinha dado vitória. Para não abrir a boca e dizer: olha, só chegou, só deu vitória porque esse fulano chegou. André está de testemunha para dizer que isso aí é verdade. Entendeu? Então, o inimigo tentando nos afrontar, o inimigo tentando nos derrubar, mas o nosso Deus com o escudo poderoso dizendo assim: não, aqui não, aqui não. Bem certo que André teve uma noite turbulenta, né? Se acordou com uma dor de cabeça tamanha que foi o dia todo, né, André? Pelo que ela viu. Mas louvado seja Deus, estamos aí de posse de vitória. Engrandecido seja Deus. Aí a Bíblia diz que eles tomaram posse de vitória, irmãos. Sadraque, Mesaque e Abednego. Não se prostrou aos maná, ao manjar do rei. Ele disse: eu não me dobro a essas iguarias do rei. Está cheio Babilônia aí fora. Está cheio para nos tirar, nos desviar, nos separar do amor de Deus. Mas quem toma a decisão somos nós. Nós é que tomamos decisão daquilo que nos pertence. Louvado seja Deus. Eu estava aqui fazendo um comentário, né, irmãos? Sem dizer, mas uma grande luta à noite com meu irmão. Uma grande luta. Uma manifestação tremenda. Mas eu disse: Deus, em nome de Jesus, chega aqui. E ele chegou. Ele entrou. Ele disse: agora eu sei, entre Deus e o outro lado, a quem eu posso servir. Está vendo, irmãos? Aí Deus me fez entender que ele precisava passar por aquilo, para ele saber que existe um Deus. Sabia, irmãos? Aí ele me disse, eu perguntei para ele: você está vindo da onde? Eu fui bater na porta de fulano de tal.
Aí eu disse: você está errado. Aí no mesmo instante, Deus mostrou para ele quem é que manda. Sabia? Uma manifestação terrível de demônios. E ele vendo, e vinha para cima dele. Aí eu disse assim: no nome de Jesus, você não vai entrar nesta casa, que é o corpo dele, porque a casa pertence ao Espírito Santo. De lá ele ficou, de longe o inimigo ficou, e não se aproximou, não ousou. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus, demônios caem por terra. Questão de uma hora e meia mais ou menos de luta. Ele pedindo, eu disse: peça a Deus, peça a Deus, peça a Deus. Me socorre, Deus, me perdoa, Deus. E Deus entrou com providência. Ele disse: agora eu sei que eu preciso ir para a igreja, servir a Deus de verdade, porque do jeito que eu estou, não tem como eu conseguir. Entendeu? Então a vida espiritual é real. O inimigo das nossas almas tenta nos tragar, mas como ele agora faz parte do Espírito Santo, aí não tem como. Ele bateu em retirada e ele mesmo proferiu: nunca mais ele virá para a minha vida, nunca mais, em nome de Jesus. Eu peço, irmãos, que nas suas orações, ore pela vida do irmão, nos ajude em oração, porque não é fácil, os vícios não é fácil, né? A gente bem sabe de onde Deus nos tirou. Era a diaconisa Vanilda falando, e eu ali sentado pensando: verdadeiramente Deus faz uma transformação na vida do ser humano, e o ser humano precisa valorizar o bem que nós temos, o carinho de Deus, o zelo de Deus sobre nossa vida cotidiana. E aparentemente nós não vale nada, né? Nós não valia. A partir do momento que fomos comprados pelo sangue de Jesus, nós vale muitas e muitas e muitas e muitas coisas. Foi o sangue de Jesus que nos comprou. Foi Jesus que derramou na cruz. E toda vez que o acusador vai diante dele levar o seu testemunho diário diante do Pai, né? Aí ele está como o juiz e o martelo nas mãos para julgar a causa. Jesus, como o advogado à direita de Deus, está assim, observando. E quando ele vem com o martelo, ele se levanta e diz: Pai, olha aqui, olha, as marcas. Foi pela vida deles, foi pela vida dela. O inimigo não pode destruir. Essa sentença não pode continuar. Foi eu que derramei, Pai, o sangue na cruz pela vida deles. Aí dali o inimigo já sai, já bate em retirada, já perdeu mais uma causa. E aqui nós vemos que Nabucodonosor entrou no juízo de Deus, entrou em grande juízo. A Bíblia relata que foi 7 anos pastando como um animal. Diga, irmão, despido das suas forças, das suas vestes, da sua coroa, do seu comando, seus sapatos, e agora está como um animal do campo. E Deus determina um período para ele, 7 anos.
Esse vai ser o juízo para Nabucodonosor, até que ele reconheça que eu sou Deus sobre a terra. A Bíblia diz que um certo dia finaliza. Eu acredito que, como todo ser humano, as lágrimas caem de Nabucodonosor. Porque quem é que tem o seu poder, sua majestade, que quer perdê-la? Quem quer perder? Quem quer perder, irmão? Ninguém quer perder. Aí ele se derrama em lágrimas e olha para o céu e diz: Deus, tenha misericórdia de mim, sou pecador. A Bíblia diz: é hoje. Deus, ó, assinou e carimbou o decreto e dá liberdade para Nabucodonosor retornar à sua casa. Ele retorna e a Bíblia relata que ele decide agora adorar a Deus. Glória a Jesus. Ele decide adorar a Deus, irmãos. O grande Nabucodonosor, o rei de Babilônia, ele disse: não há outro Deus como tu, Senhor. Eu achei que eu era alguma coisa, mas diante dos homens, entre o céu e a terra, somente tu, somente Deus. Retorna Nabucodonosor para casa para tomar posse da bênção. Oh Jesus, eu quero aqui dizer que não há necessidade de percas. Veja antes, meu Deus, tenha a sã consciência antes de perder o gozo, a paz, a tranquilidade, a alegria, o prazer da vida. Veja antes. Tem pessoas que só se dá conta depois que perde. 7 anos perdido, sendo que 7 anos ele era para estar bem nutrido, abençoado, diante de seu povo, do seu reinado, né? Mas tudo está no controle de Deus. Cuidado, irmãos. Nós não somos nada se não for o Espírito de Deus na nossa vida. Nós não somos nada se não for Deus conosco. Somos observados o tempo todo. Por incrível que pareça, nas mínimas coisas, nos mínimos detalhes. 7 anos da vida pastando é uma perca tremenda, irmãos. De estar junto com a família, de estar no gozo da família, de estar na presença de Deus, e de repente ele decide ser o grande. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe essa igreja. É o desejo da minha alma
Que nós venhamos prosperar. Fique de pé, irmãos, em nome de Jesus. Que nós venhamos prosperar. Não tem aqui ninguém melhor do que ninguém. Mas nós vamos entrar no céu pelas portas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Maria aqui fez, a irmã Maria, né? Fez menção aqui de 3 pessoas. Nós vamos orar. Nós vamos orar para que Deus ele venha trazer para dentro da igreja, porque aqui é a casa do Pai, é a casa de bênção. Aleluia, glória a Deus. É onde nós temos o conforto, a segurança. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Continue orando por nós, para que a gente continue crescendo na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe.